Muitas vezes, o servidor público que é autista decide ele mesmo fazer requerimentos à administração para exercer certos direitos que decorrem da condição de autismo, que, para os efeitos legais, é considerado pessoa com deficiência. Existem vários erros que o servidor pode cometer quando decide fazer isso por conta própria. Eu vou listar aqui pelo menos 4 deles. Para falar a verdade, eu não sei se eu estou falando mesmo de erros que o servidor comete ao interagir através de requerimentos com a administração pública, com a sua chefia imediata, ou se são erros concorrentes, erros do servidor e erros também da administração. Em qualquer caso, vai lá. A primeira coisa, o primeiro erro que o servidor comete quando vai fazer um requerimento à administração, e é claro que eu estou me referindo aos servidores que são pessoas com deficiência ou que têm dependente com deficiência. Servidores deficientes com deficiência ou servidores que tenham dependentes, filho, cônjuge, dependente econômico com deficiência, dependente legal. O primeiro dos erros é quando vai dirigir a petição fazendo o requerimento. Qual tipo de requerimento você está falando, doutor? Olha, pode ser um requerimento de adaptação especial, de jornada de trabalho, de horário especial, um requerimento de redução de jornada, pode ser um requerimento de aposentadoria, porque o servidor que tem deficiência, ele tem direito à aposentadoria mais cedo, aposentadoria especial. E, às vezes, o servidor fica sabendo, né? Acompanha esse canal, está bem informado, ele decide fazer o requerimento por conta própria. Então, exemplifiquei aí 2 tipos de requerimento, né? Mas podem ser muitos outros além desses. O servidor, quando vai fazer esse requerimento por conta própria, muitas vezes, ele não fundamenta adequadamente, como um advogado especialista faria, por exemplo. É claro que tem muitos servidores que escrevem muito bem, que lidam muito bem com burocracia pública, que conhecem muito de lei, mas que às vezes não têm a experiência daquilo que está sendo decidido e fundamentado nos tribunais. Não tem conhecimento dos princípios que orientam as decisões do tribunal, que orientam a interpretação da lei, porque não basta conhecer a lei, precisa ter um jeito próprio e dogmático dos intérpretes da lei de absorver o sentido. Então, muitas vezes há uma falha nisso. É muito comum aqui no escritório ter questão de a pessoa faz o requerimento administrativo, coloca poucos fundamentos, fala só da decisão do STF, coloca o laudo lá do diagnóstico e pede redução de jornada. Esse servidor que fez isso, ele não pensou em várias coisas. Por exemplo, ele não pensou que não basta o STF ter dado uma decisão para todo mundo imediatamente está obrigado a deferir redução de jornada para todo mundo. Não, porque o que o STF disse no tema 1097 é que aplica-se para todos os servidores do Brasil, não apenas aqueles da União, mas os dos municípios e dos estados, o que dispõe o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal. E o que é que diz lá no parágrafo 2º do artigo 98? O servidor público com deficiência que tiver necessidade. Então, veja bem, não é todo servidor público com deficiência que tem direito à redução. É o servidor com deficiência que tem a necessidade. Como é que eu demonstro a necessidade? Apresentando só o laudo diagnóstico de transtorno do espectro autista de nível 1? Claro que não. Precisa ter um laudo detalhado, um laudo que enuncie por que aquele servidor precisa da redução de jornada. Qual é a relação que existe, a relação prejudicial que existe entre a condição daquele servidor, isto é, o autismo manifesto nele, porque o autismo se manifesta diferente em cada indivíduo que tem autismo, e qual é a relação dessa forma de manifestar o TEA naquele indivíduo com as atribuições do dia a dia. Então, e não é fácil, gente, conseguir um laudo com essa precisão técnica, não é fácil. Tanto é que aqui no nosso escritório, a gente até contratou uma plataforma aí de médicos especialistas na produção de perícias e laudos especificamente para serem utilizados em pedidos administrativos e judiciais, para ser utilizados para lastrear ou instruir
peças jurídicas. Então, é uma demanda que existe, porque aqui no escritório a gente atende todo o Brasil, tem lugar que não tem médico especialista, ou que o médico não sabe bem o que dizer no laudo, ele não tem experiência no manejo da descrição clínica para a utilização em juízo. E por que tem que ser diferente? Porque quando você precisa levar um caso a um juiz de direito, o juiz não é médico, ele precisa entender, ele precisa olhar, tem que ser intuitivo para ele entender. Calma que nós vamos chegar mais especificamente nessa questão do uso judicial desses documentos clínicos. Então, primeiro erro é não fundamentar direito. Segundo erro é, além de não fundamentar direito, não instruir direito, não colocar a documentação adequada, não provar tudo que precisa ser provado. Terceiro erro que o servidor comete. É muito comum o servidor liga aqui para o escritório e fala, olha, eu fiz o requerimento de redução de jornada faz um ano, eles não me responderam. Todo dia eu vou lá na secretaria, no RH, falo, e aí? Ah, espera, ainda não decidiu. E aí passa um tempão e ninguém decide. E qual que é o problema de não decidir? Se você pede aposentadoria especial porque você é servidor autista, ou se você pede uma adaptação especial, seja um home office, seja o teletrabalho, seja a redução de jornada ou a jornada flexível, e eles não decidem, a administração não decide, não dá para você ir para a justiça impugnar a negativa da concessão da adaptação. Por quê? Porque o judiciário só pode desfazer uma coisa que foi realizada. Você vai recorrer de decisão que não foi tomada? Não tem como. Não tem como. Mas tem uma coisa que pode ser feita. E aí é a pertinência de você contratar um profissional para fazer esse serviço para você. Você pode, quando a administração demora mais de 90 dias para tomar uma decisão, ajuizar um mandado de segurança, pedindo ao juiz, não para te deferir a redução de jornada, porque a administração ainda não apreciou esse pedido. Você só vai para a justiça para discutir a adaptação que o poder público não concedeu, quando o poder público não concedeu de fato, quando ele decidiu não conceder. Mas se ele está enrolando, se ele está dando barrigada, te deixando de molho, aí você tem que entrar com mandado de segurança, fazendo um pedido ao juiz, que é o seguinte: seu juiz, a lei do processo administrativo diz que o tempo razoável para que a administração tome uma decisão acerca de um pedido do servidor ou do administrado é de 90 dias. Já faz quase um ano que eu fiz esse pedido aqui e a administração ainda não respondeu. Eles estão catimbando, eles estão me enrolando. E aí sabe o que o juiz vai fazer? No mandado de segurança, o juiz vai conceder uma liminar dizendo para a administração pública decidir no prazo de 10 dias ou no prazo de 15 dias, sob pena de alguma consequência. Pode ser uma multa, pode ser uma consequência financeira em favor daquele servidor que está ali esperando sem poder usufruir de um direito porque a administração não decide. Por exemplo, é muito comum servidor com deficiência, que já tem o direito de aposentar. Ele já trabalhou o tempo necessário para se aposentar como servidor com deficiência. Ele poderia estar recebendo o abono de permanência, porque em vez de se aposentar, mesmo tendo o direito, cumprindo todos os requisitos subjetivos para se aposentar, ele continua trabalhando. Servidor que está na idade de aposentar, que já contribuiu o suficiente para se aposentar, mas continua trabalhando, ele tem direito ao abono de permanência. Então, se você pede para a administração reconhecer que você é pessoa com deficiência, que tem o direito de se aposentar, e a administração não decide, passa 1 ano, 2 anos sem decidir, o juiz pode aplicar a consequência. Olha, decide aí, porque senão você vai pagar o abono de permanência aí durante o tempo retroativo, para trás. Então, isso é uma coisa que, a parte, o servidor, se ele não for advogado, ele não pode fazer por conta própria. Aliás, mesmo que ele seja advogado, ele não pode, porque ele não pode administrar, ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Então, é sempre pertinente você lançar a mão de um apoio especializado para te ajudar. Ah, mas advogado é caro. Olha, caro mesmo é você deixar de usufruir de um direito por uma simples questão de conhecimento que você não domina perfeitamente. Porque pensa bem, olha só,
Pessoa que vai se aposentar. Se ela fizer o requerimento adequadamente, já se preparando para recorrer ao judiciário, caso o requerimento seja indeferido, você vai resolver uma situação para a vida inteira, dali para frente. Se tem direito a se aposentar e quer continuar trabalhando, vai receber o abono de permanência pelo período anterior, desde quando você fez o primeiro requerimento. Então, são situações que decidem o curso da vida. Então, não existe nenhum advogado que cobre tão caro assim para resolver uma situação que é para a vida inteira. A mesma coisa, a redução de jornada de trabalho. Você trabalha 8 horas. Se você conseguir a redução de jornada, você vai trabalhar só 4. E pode ser que você consiga a redução de jornada de 4 horas e consiga também trabalhar as outras 4 horas em home office. Então, você não precisa mais pisar lá no prédio da administração cotidianamente, como está a sua situação atual. Então, sempre vale a pena você procurar um profissional para realizar esse trabalho. E eu queria dizer que dentro do processo pode acontecer muitas irregularidades no processo administrativo. Eu citei uma delas, que é você fazer o requerimento, a administração catimbar e não decidir, passar ano após ano, mês após mês e ela não decidir. Essa é uma ilegalidade que acontece, que se você tiver assistido por um advogado, o advogado vai tomar providência judicial com relação a isso. Mas podem acontecer outras coisas. Eles podem inverter a ordem, o rito, né, do procedimento, de tramitação do procedimento. Isso é ilegal. Pode ser que a junta médica, quando for avaliar, seja para aposentar ou para adaptação, vai precisar passar por uma junta médica. Pode ser que eles catimbem, demorem nomear a comissão clínica ou a junta médica. Pode ser que a junta médica demore demais para poder marcar a perícia, para saber se aposenta ou se tem adaptação. Isso também é ilegal. Pode ser que a junta médica conclua que você não é deficiente. Você sabia que isso acontece? Você junta os melhores laudos e pode ser que a junta médica conclua que você não é deficiente, ou que você não precisa de adaptação, ou que você não tem direito de aposentar. O que precisa fazer nesses casos? Imediatamente ir para a justiça, ou fazer um recurso administrativo. E tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: muita gente desacredita do pedido administrativo. Fala assim, não, na administração nunca vai deferir o meu pedido. Olha, depende. Tem pessoas que acreditam que por mais minucioso que você seja ao redigir o requerimento, por mais que você fundamente o requerimento, por mais que você instrua bem com documentos idôneos e completos, detalhados, aquela petição de requerimento, que a administração sempre vai negar. Às vezes isso é verdade e às vezes não. Mas em qualquer caso, em muitas repartições públicas do Brasil afora, o procedimento sempre passa nas mãos de um procurador. Um procurador é um profissional do direito, é um advogado formado que trabalha para a administração pública, para a prefeitura, para o ministério, para o governo federal, para o poder executivo, para o poder legislativo, para uma empresa pública, né? Qualquer instituição onde estão lá os servidores e os empregados públicos. E o procurador, quando passa pela mão do procurador, por exemplo, vamos supor que você faz um requerimento, você passa pela junta médica, a junta médica diz que você não tem direito. Mas o seu requerimento está tão bem fundamentado, a junta médica não entende nada de direito, ela só entende de coisas clínicas, né? Mas pode ser que, passando pelo procurador, o procurador que vai dar o parecer, antes da autoridade tomar a decisão final sobre aquele processo, o procurador vai ver, olha, tem jurisprudência aqui, ó. E essa jurisprudência é do STJ. Olha, o STF também disse isso. Olha, o Tribunal Regional Federal aqui, desse local, da nossa região aqui, tem decidido dessa forma. Olha, ele citou uma doutrina também, um especialista, um escritor de direito, um jurisconsulto, que também opina nesse sentido. Pode ser que, da simples análise da petição e dos documentos, o procurador entenda que pode ser que você reverta aquilo na justiça. E é exatamente para isso que você tem que instruir bem o requerimento, para se preparar para ir para a justiça, para um juiz entender, um juiz de direito entender a situação e rapidamente desfazer a ilegalidade. Se o procurador for capaz de antever isso, quando analisar os documentos, ele vai pensar, bom, se a gente negar esse direito para esse servidor, ele vai para a justiça, ele vai conseguir. Se ele conseguir esse direito na justiça, vai ter uma consequência financeira para a administração. A administração vai ter que pagar honorários de sucumbência. E além disso, e pior do que isso, essa decisão, essa derrota vai virar jurisprudência, precedente.
E quando vira precedente, todo mundo fica sabendo. Vai dar muita publicidade. É um assunto que a administração, às vezes, quer manter em sigilo. Quer manter aquilo mais ou menos encoberto, porque se todo servidor com alguma deficiência souber de uma vez só que ele tem esse direito, todos vão pedir ao mesmo tempo e daqui a pouco vai ter um desfalque de funcionário, porque vai ter que dar home office e redução de jornada para vários ao mesmo tempo, e isso vai gerar um custo maior para a administração, vai ter que rapidamente fazer concurso para poder suprir pessoas que eventualmente se aposentam ou entram num outro status que acaba desfalcando o quadro de colaboradores da administração pública. Então, é sempre bom você ter uma petição bem feita, porque ainda tem a chance do procurador dar um parecer favorável ao seu direito, mesmo que a junta médica não concorde. Aliás, a autoridade que vai decidir o seu requerimento, da decisão final, ela vai se orientar pelo que diz a junta médica, ela vai se orientar pelo que diz o procurador, mas a decisão dela pode ser até em sentido contrário, tanto à junta médica quanto ao procurador que emitir lá o seu parecer sobre o seu caso concreto. Então, pessoal, estes são alguns dos erros que o servidor, atuando por conta própria, pode cometer. E às vezes, quando comete esse erro, veja, você pode até ter o direito a uma adaptação, mas se você faz uma petição insuficiente, com documentos insuficientes, que não demonstrem por A mais B que você tem o direito, pode ser que o administrador só compita negar. Porque se o pedido não foi feito e instruído adequadamente, é dever da autoridade que compete decidir negar, porque aquilo não está satisfazendo os requisitos e os princípios da lei para que ele possa decidir adequadamente. E aí, se você vai contratar um advogado depois que você já fez o requerimento e o requerimento está mal instruído, é difícil você consertar na justiça um indeferimento que decorreu de uma petição que não foi suficientemente fundamentada e nem instruída com documentos adequados. Entende? Então, às vezes eu recomendo aqui que as pessoas desistam. Eu fiz o requerimento por conta própria e não decidiram. Falei, manda para mim cópia do seu requerimento. Aí a pessoa me manda cópia, eu falei, não, isso aqui não vai dar, ele vai negar. Desiste desse requerimento, vamos fazer outro. Né? É melhor do que depois você procurar advogado para tentar manter no ar avião que já está pegando fogo, né, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.